Conami. Você pode participar ligando para nós através do telefone 25820990 ou através do aplicativo na Play Store, aplicativo Conexão Conami. Fica por dentro do programa Conexão Conami. Queridos, o tema do debate Conami de hoje é verdades sobre dízimos e ofertas. Eu quero deixar claro aqui que os pastores que estão compondo a mesa de debate desta noite são pastores de igrejas que estão trabalhando à frente de rebanho e nenhum deles são contra dízimos e ofertas. Observe você, ouvinte em casa, que o tema do debate Conami de hoje é verdades sobre dízimos e ofertas. Então nós temos que esclarecer para você, ouvinte, todas as verdades a respeito de dízimos e ofertas. Mas nenhum pastor aqui é contra dízimos e ofertas. Você pode dizimar, você pode ofertar, porém nós temos que deixar esclarecido aqui para você, ouvinte, dentro desse tema. Quem não é dizimista vai para o inferno? Já responderam aí que não vai para o inferno. Não tem nada a ver quem é dizimista ou não é dizimista. Não tem nada a ver se não é dizimista, vai para o inferno. Ou vai? Tem alguém que tem uma opinião contrária? Não, né? Vai, pastor, não vai? Fala aí, Evangelista Nilson. Vai para o inferno ou não? É uma questão muito... Não, se ele não é dizimista, ele vai para o inferno ou não? Não temos respaldo bíblico para dizer que não. E aí, pastor Zé Júnior, vai para o inferno? É uma série de questões que envolve a questão, como eu já falei. O dízimo, na minha visão, tem dois grandes significados: gratidão e fidelidade. E se nós não somos fiéis naquilo que nós vemos, como vamos ser fiéis naquilo que não vemos? Um irmão aqui no intervalo perguntou: pastor, e aquela pessoa que não está trabalhando? É muito fácil explicar isso. Se você não está trabalhando, não tem nenhuma renda, foi falado aqui, o evangelista mesmo citou e falou o contexto e o significado do dízimo ali, na Bíblia, ali, explicando ali. E o dízimo é 10% do que vem na tua mão. 10% do lucro que vem na tua mão. Sim. Então é fácil explicar. Você não está trabalhando? Qual o seu lucro por mês? Faz o teu balanço por mês. Então, o meu mês eu lucrei R$0. É fácil. Você é dizimista, mas você está desempregado. Então faz a conta. 0% de 0, 10% de 0 é 0. Então você não tem o dízimo para trazer. Mas você é dizimista, não deixa de ser dizimista. Certa vez um pregador pregando, ele disse o seguinte: irmão, você que está aqui nessa noite, pode entregar seu dinheiro todo aqui, seu dízimo, deixe essa dívida para lá que Deus vai entrar com providência. E a pergunta agora é a seguinte: pago as minhas dívidas ou entrego meu dízimo e oferta, pastor Ricardo Rodrigues? E aí? Se paga as dívidas? Pago as minhas dívidas ou entrego meu dízimo e minha oferta? Se eu tirar do dízimo e oferta, é o dinheiro que vou pagar uma dívida. Uma pergunta de um ouvinte. E aí? Não, pago a minha dívida, porque é um pregador apenas que está visitando a casa. O dízimo, é claro, tem que ser na casa do tesouro, aonde eu professo a minha fé. Tá. Como se explica isso aí, então, a casa do tesouro? Então, a casa do tesouro, a igreja hoje contemporânea. E aquela questão do inferno, né, ainda ressaltando, não vai para o inferno. Até porque estamos falando de reforma protestante, igrejas evangélicas. Se eu falar que vai para o inferno, dá-se a ideia de sacramento. Então, perde-se totalmente a ideia daquilo que está se tratando. Então, se eu falar que vai para o inferno, estou falando de coisa alinhada e ligada a sacramento. Então, só para a gente voltar aqui. Então, quem não é dizimista não vai para o inferno? Não, porque dízimo não é sacramento. Então está esclarecido aí. Quem não é dizimista não vai para o inferno, porque dízimo não é sacramento. Esta é a palavra, tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues. Agora, uma dúvida que muitos ouvintes têm, isso aí sempre tem: posso dizimar em outra igreja ou tem que dizimar na minha própria igreja, pastor Zé Júnior? E aí? Como muitos pastores que a gente ouve a responder essa pergunta, eles usam sempre aquele exemplo, que você vai num restaurante e você come naquele restaurante. Será que você vai pagar a conta no outro restaurante? Né? Então você vai pagar a conta no restaurante que você está se alimentando. Se aquela igreja e aquele pastor estão cuidando da tua vida, e você está ali recebendo da palavra de Deus, do alimento da palavra, então é ali que você deve dar o seu dízimo.
E aí, essa opinião em tese do pastor Zé Júnior. Evangelista Nilson Filadélfia, e aí? Eu posso dizimar e ofertar em outra igreja ou tenho que dizimar e ofertar na minha própria igreja? Se eu ofertar em outra e dizimar em outra, eu estou errado? Como é que o senhor vê isso aí? Eu queria retificar aqui que anteriormente na pergunta eu disse não temos respaldo para que não. Eu quero retificar isso, que na realidade eu queria falar o seguinte: não temos respaldo para dizer que a pessoa sim vai para o inferno. Então, como aqui já foi relatado, fica bem claro, como o pastor aqui deu exemplo de outros pastores. Se eu me alimento ali, se eu como ali, se eu recebo da palavra ali, é óbvio que eu vou dizimar ali. Mas eu já vi o seguinte caso: um camarada viu o outro pastor com o ministério na maior necessidade. O que ele chegou? Chegou no pastor dele: pastor, poxa, o ministério desse pastor amigo nosso está com maior dificuldade, pastor. O que o senhor acha de eu ofertar e de dizimar e ofertar na igreja dele? Ele foi, o pastor foi e falou: é benção, então uma ajuda ao pastor. Eu acho que deve-se entrar no comum acordo. É claro, é óbvio que você vai dizimar ali, mas viu uma necessidade como essa, acho que deve entrar em comum acordo. Mas no geral, como que o pastor José Júnior que relatou, dizime na sua igreja, dizime ali, seja fiel ali, né? É claro e evidente que fica claro que dízimo ele é hoje voluntário, como uma forma de amor, uma forma de gratidão que você está recebendo de Deus e está recebendo, entregando. Então está aí a opinião e tese do evangelista Nilson Filadélfia. Posso dizimar e ofertar em outra igreja ou devo dizimar e ofertar na igreja que eu estou reunindo? Estou errado, estou certo? Fala aí, pastor Ricardo. Uma colocação aqui do evangelista. Quem tem amor vai ofertar. O pastor Júnior também está seguindo nessa linha. Então quem não tem amor nunca vai dizimar, né? A obra vai acabar perecendo. Mas vamos aqui, dentro dessa vertente, está muito claro, né, que os homens de Deus aqui já falaram e também estou de comum acordo. Você vai dizimar aonde você professa a fé. E a oferta, quando você estiver em trânsito, ou seja, não há problemática nenhuma. E até esse exemplo que o evangelista Nilson deu é muito pertinente. É um caso atípico, porque até em Levítico isso é claro. Pode perceber que em Levítico vai dizer, era o sacerdote que monitorava. Isso é muito bom observar. Era o sacerdote que monitorava, na verdade, aquilo que entrava. Ou seja, então esse exemplo do evangelista Nilson, para você que está nos ouvindo, é muito claro. Ou seja, vai ter que ter o aval do sacerdote da casa a qual você está servindo. Tá, mas a questão é a seguinte: o pastor Jesus já está com as turbinas quentes ali para poder falar. Mas a questão é a seguinte: tudo bem que ouvimos aí a tese do evangelista Nilson Filadélfia, a tese do pastor Ricardo Rodrigues, mas a questão é a seguinte: se eu dizimar em outra igreja, eu estou errado então, pastor Zé Júnior? E aí, estou errado? É como foi falado, o exemplo que o nosso evangelista deu. Foi comunicado ao seu pastor, à sua liderança, e ele permitiu fazer assim. Então, quando há um comum acordo, eu não vejo problema nenhum. Então, se o pastor, o sacerdote não permitir, está errado? Na minha visão, sim, porque nós temos que ser sujeito à nossa liderança. Agora, voltando um pouco... Então está esclarecido aí para os ouvintes aí. Voltando um pouco à questão de ir para o inferno aquele que não dá dízimo, certo? Dízimo, na verdade, esclarecendo aqui, eu creio que seja a visão de todos, dízimo não salva, amém? Dízimo não salva. Até porque eu conheço pessoas que estão afastadas do evangelho e continuam dando dízimo. E eu falo para eles, você vai ser um dizimista no inferno. Porque o teu dízimo não vai te livrar do inferno. Okay? Não influencia a salvação, né? Mas e agora eu levanto uma pergunta aqui para os debatedores. Em 1 Coríntios capítulo 6, se não me engano, está escrito: os avarentos não herdarão o reino de Deus. E se eu não dou dízimo por avareza, será que eu continuo entrando no céu? E aí, pastor Ricardo Rodrigues? É forte. E aí, se eu não dou dízimo por ser avarento, vou entrar no céu? Não, claro que não. Até porque a avareza, né, na verdade, ali, ele está colocando ali de forma elencada, ele está destituído do reino do céu que comete tal prática. Tá, mas dentro dessa questão intencional de não abençoar a obra de Deus. O texto lá de Malaquias diz o quê? Me roubais o dízimo das ofertas, né? É Deus falando, né? A pergunta vem, o povo perguntando: Senhor, em que te roubamos? Aí a resposta vem: me roubais o dízimo das ofertas. Então quem rouba é o quê? Ladrão. Ladrão. E o ladrão
vai ter entrada no reino dos céus? E aí, evangelista Filadélfia? É óbvio que Nilson não. Filadélfia. Outro tópico elencado. E aí? Um avarento e o outro. Mas sabe o que eu tenho visto, caros debatedores? É a falta do conhecimento que Osés, no capítulo 4, versículo 6, Deus falou. O meu povo vem sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque, como o profeta Joel relata, existe uma série de demônios. Quais? O devorador, o cortador, o migrador e o devorador. Esse texto aqui nos relata, trazei todos os dízimos, Malaquias 3:10, a casa do tesouro, para que haja um mantimento, aqui como já foi relatado, na minha casa. Depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, que anteriormente era as cataratas, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Fica claro, e olha que o versículo 11 diz, e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então vemos aqui bem claro que existe uma série de demônios, cortador, migrador, devorador e destruidor, que ele é repreendido por Deus pela sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas alçadas. E que alguns termos aqui fica bem claro que é bom ressaltar, como fazer prova. Tem como raiz primitiva investigar, examinar, provar, tentar e testar. Esse investiga na vida das outras pessoas anteriormente dentro da Bíblia que foram ofertantes, dizimista fiel, como o caso do rei Salomão que elevou tantas ofertas, como foi o reinado dele. E também o rei Davi também, que ofertou ao Senhor, que foi muito abençoado. Então fica bem claro que isso obviamente que Deus ele repreenderá os demônios, que se você também não ofertar, fica claro que esses demônios vão ceifar o que tu tem. Sim, mas nesse caso específico, esse texto é muito rico. Esse ladrão, de forma hermenêutica, eu acredito piamente, não vai para o inferno. Esse ladrão que Malaquias fala, para mim, não vai para o inferno, tenho certeza. E quem é esse ladrão? Ele está falando qual ladrão? Sim, acredito piamente, até porque era uma obrigação. Por quê? Pode perceber que no desdobramento do texto, se você observar com o olho clínico, quem não dizimava já tinha sua própria sanção. Pode perceber. Já tinha uma sanção. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o devorador virá. Já tinha. Isso, já tem uma sanção propriamente dita. Então não há de se falar. Isso no Antigo Testamento. Exatamente. Então a gente vê aqui nitidamente que o dízimo e as ofertas estão voltados a tudo financeiramente falando. E por causa disso repreenderei o devorador, ou seja, para que não vos consuma o fruto da vide do campo, ou seja, tu pode ser destruído na vida ali. É inevitável que, se nós pegarmos exemplo de irmãos que dão dízimo, e irmãos que estão na igreja já entregaram a vida para Jesus não dão dízimo, é claro que você vai ver uma grande diferença na vida desses irmãos. É questão de testemunho. A questão de testemunho, nós temos imensos testemunhos na igreja e contra fatos no argumento, nós vemos que quem dá dízimo prospera. Isso é uma verdade incontestável, porque nós podemos trazer várias pessoas que vão contar das suas experiências com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que nós já não vivemos mais na lei. Jesus, ele não veio abolir a lei, mas ele cumpriu a lei. Então, em Jesus se cumpre a lei e hoje nós vemos pela graça. Eu falei aqui antes do intervalo que a igreja primitiva não tem nenhum indício que as pessoas davam dízimo. E por que não davam dízimo? Porque eles davam 100% do seu dinheiro. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34, vai dizer assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, será que hoje essa pessoa que nos ouve, será que teria coragem de dar 100% do seu lucro, da sua finança, da sua herdade, da sua casa? Eu, como pastor, não vou fazer esse pedido. A igreja, para que dê 100%? Né? Então, nós colocamos a questão do dízimo aqui e oferta. O texto Malaquias disse para que haja mantimento na casa.
Agora a pergunta é a seguinte, é uma dúvida que muitos ouvintes têm. A pergunta esclarecedora para esclarecer a dúvida do ouvinte. Na época de Malaquias, era para que haja mantimento na minha casa. Isso é Deus falando. Então hoje na igreja contemporânea, o sacerdote, no caso o pastor, hoje, na igreja contemporânea, o dízimo e oferta que entra, ele pode comprar programa de TV, programa de rádio, carro de luxo, carro blindado, sítio para a igreja, terno para o obreiro que está precisando de um terno, abrir mais congregação, e aí? É uma pergunta, é a dúvida que muito ouvinte tem. Se o dízimo é para que haja mantimento na casa, e agora, como encarar isso agora na igreja contemporânea, pastor Ricardo Rodrigues? Então, para a mantença da obra, no Velho Testamento, sacerdote e levita, e você vai poder empenhar esse dinheiro somente na casa de Deus. Abrir congregações, comprar terrenos, né, abrindo novas congregações, tudo vai ser utilizado somente na obra, né? Ainda que na verdade ele tenha algum valor para que possa separar, isso vai se reunir uma assembleia, né? A tesouraria vai estar ciente, né? O sacerdote hoje contemporâneo, ele não mexe com dinheiro, né? Vai ser tudo de uma forma dentro de um acordo. Então está explicado aí o texto de Malaquias trazendo para a igreja contemporânea de hoje. Você que ouviu aí, o pastor Ricardo Rodrigues nos esclareceu, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o dinheiro do dízimo e oferta é para ser usado na obra, na casa, em benefício à obra de Deus. Abertura de congregações, benfeitorias do templo. Até falar até com um exemplo concreto que pode acontecer até com talvez os debatedores aqui ou você que está nos ouvindo. Um pastor, um exemplo, vai na casa de um membro e ali você vai tomar um café, né? Eu não tomo café, mas você vai tomar ali um suco de laranja. E chegando lá, o membro se manifesta. Pastor, não poderia ir ao culto hoje. Ele não está enfermo, não está nada. Pastor, o dízimo está aqui, dá para o senhor levar? É claro que não, em hipótese alguma. Sacerdote não mexe em importância nenhuma de dízimo fora do templo. O dízimo tem que ser entregue no templo. Agora, é claro que tem suas formas atípicas, quando alguém está enfermo, mas mesmo assim não é recomendado. Então o dízimo tem que ser levado lá na casa do tesouro. Nada de pegar, né, Evangelista Fernando? Nada de pegar o dinheiro no meio da estrada. Não. Em casa. Não. E fica muito claro isso aqui, que um tema que nos foi tão recheado hoje, nós estamos saindo daqui abundante, né, pelo que já foi falado. Uma coisa importante que eu queria falar também era os dízimos e ofertas alçadas para a necessidade hoje das pessoas, que para mim, na minha concepção, caros debatedores, caros ouvintes, seria principal para as órfãos, as viúvas, as pessoas que estão necessitadas, como o pastor José Júnior que relatou, a pessoa que não tem nada, não está dando nada. Às vezes a pessoa também dizima e oferta muito tempo dela. Às vezes a pessoa tem uma profissão, vai lá, olha pastor, posso fazer isso aqui na igreja? Ó, posso fazer isso aqui? A pessoa às vezes não quer nem cobrar, mas está ofertando. E ali a pessoa, o pastor às vezes sabe que ela está com uma necessidade. Os dízimos e ofertas, obviamente que tem que ser um olhar bem clínico para a vida dessas pessoas. Surgiu até uma pergunta, evangelista Nilson Filadélfio, dentro do que o senhor falou aí, surgiu até uma pergunta. A pergunta é a seguinte: ao invés de entregar o meu dízimo, com o dinheiro do dízimo eu posso comprar cesta básica e roupas para essas pessoas que moram na rua e ajudar eles com comida? Com o dinheiro do dízimo, posso fazer isso, pastor Zé Júnior? Eu vejo que não. Não porque, como foi bem relatado, né, trazer a casa do tesouro. Só que foi bem mencionado pelo evangelista que a responsabilidade de manter, de dar sustento, alimento para o órfão e para a viúva é da igreja. A igreja tem que ter esse compromisso de não deixar que, principalmente, os seus membros, como diz a Bíblia, primeiramente os domésticos da fé, passar essa necessidade, né? E por que não tirar do dízimo e oferta? Então, aí a Bíblia vai dizer que o sustento do órfão e da viúva vem do dízimo e oferta. Então está aí o esclarecimento aí do pastor José Júnior a respeito de
pegar o dinheiro do dízimo e comprar cesta básica para doar para as pessoas carentes na rua. Não pode. Levar o dízimo para a casa do tesouro. Essa é a orientação aí do pastor Zé Júnior, baseado no texto bíblico. Então a questão, já que o pastor falou que comprar cesta básica não pode. Então comprar o que a igreja precisa com o dinheiro do meu dízimo, estou certo? Estou errado? Se eu pegar o dinheiro do meu dízimo e comprar o que a igreja está precisando, exemplo, janela está caindo, o banco está quebrando, está né, com a perna meia bamba, eu posso pegar o dinheiro do meu dízimo, comprar isso aí e fazer de doação para o templo, pastor Ricardo Rodrigues? Ele pode fazer assim como doação, mas ele vai dar o dízimo também. Ah, não pode pegar o dízimo e fazer... Ele não pode substituir. Mas o dízimo ele não é vai para que haja doar mantimento e na vai casa. dizimar. Mas o dízimo não é para que haja mantimento na casa? Exatamente, então, mas é o isso, mas é o sacerdote que na verdade monitora isso. Isso é desde o Velho Testamento. É ele que monitora. O pastor Júnior aqui leu Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quem monitorava? Os apóstolos. E por aí vai. Já dentro de uma linguagem do Novo Testamento. Então, hoje, a figura do pastor é aquele que monitora. Então, ele vai orientar. Ele vai trabalhar com princípios, orientando o seu membro, esclarecendo ele, que ele pode... Tá faltando um ventilador. Ele pode até comprar o ventilador, mas ele vai dizimar também. Agora, o pastor Ricardo Rodrigues, como pastor, como advogado... a pergunta é a seguinte, pastor, que o ouvinte faz. Alguém que dizimou, ele pode pegar o dízimo novamente? Dizimou, arrependido de ter dizimado nessa igreja. Dizimei, o pastor não faz nada. Eu vou lá, vou falar com a tesoureira e pegar meu dízimo de volta. Ele pode pegar o dízimo de volta? Não. Tem o direito a ter o dízimo de volta? Não existe essa possibilidade mais. Nem com aqueles cartõezinhos, né? Aqueles antigos, né? Que tem um quadradinho. Isso só fala baseado na lei. Exatamente, Não existe essa possibilidade. Até existe jurisprudência para isso. O que é jurisprudência? É decisão uniforme dos tribunais. Isso aí tem teor ligado à espiritualidade da igreja. Né? Assim como hoje é decorrente, né? Os pastores que trabalham, alguns ajuizam a ação, mas também é uma jurisprudência que já caiu por terra. Então tá aí, você que está ouvindo aí, quem já dizimou na igreja e se arrependeu, quer pegar o dízimo de volta, você não tem o direito de pegar de volta mais. É porque é dado como doação. Exatamente. Então tudo que é dado como doação não pode ser revisto, né? Dado retorno daquela doação que foi dada à igreja. Só existe, pastor, muito bem observada a colocação do pastor Júnior, então só para ficar bem nítido, existem dois tipos de doações. Aí existe um perigo, que é a doação pura e a doação impura. O que é uma doação impura? É aquela que gera encargo. Por exemplo, eu doei um terreno para o pastor Júnior para ele fazer uma igreja. Ou seja, é gerado em cima do senhor uma obrigação. Então, se o senhor não construir a igreja, eu posso reaver e anular aquela doação. No caso, então, só para ficar esclarecido aqui para o ouvinte. Se o ouvinte dizimou, em certa igreja... mas em forma de doação. Né? Em forma de doação. De dízimo, não? O dízimo entra como doação também. Pois é, o dízimo entra como doação. Isso. Então, se o ouvinte está dizimando numa igreja, e ele dizima em prol da compra de um terreno, e de repente o sacerdote, no caso o pastor, ele pega o dinheiro de todos os dízimos que entrou durante aquele mês ou durante aquele ano, e ao invés de comprar um terreno, ele compra um ônibus para a igreja, e aí? Como é que fica isso aí? Então, é esse caso. A doação, na verdade, que foi feita ali foi para atingir uma finalidade, que é a doação impura. Ela gera um encargo para aquele que recebe. Então, não cumprindo, a pessoa tem condições de reaver novamente o valor. Tem que ficar muito atento. Claro que de uma forma jurídica, né, pastor? Exatamente, Então, de uma forma jurídica. Então tá aí, o debate de hoje é verdades sobre dízimos e ofertas. Que pena que estamos chegando ao final do nosso debate Conamil de hoje. Na primeira parte houve um pouco de polêmica, no início da segunda parte também, mas está aí esclarecidos aí aos nossos ouvintes verdades sobre dízimos e ofertas. Vamos ouvir as considerações finais dos nossos debatedores. Consideração final, tese e consideração final do debate Conamil de hoje, na palavra pastor José Júnior. Verdades sobre dízimos e ofertas, nós
falamos um pouco só, porque o tempo não tem como, nós falamos tudo, mas como eu falei desde o início e volto a falar, contribuição, dízimo, oferta, serviço na obra do Senhor, ele deve ser espontâneo, ele deve ser para Deus. É claro que a obra é feita por homens, existe um pastor que está ali na frente, mas tudo isso tem que ser feito com o coração aberto, né, de livre e espontânea vontade e dando o seu melhor, né, para a obra do Senhor, para benefício da obra do Senhor e para crescimento do reino. E eu não vejo como uma forma de maldição, né, eu vejo como sendo essas duas bases, dízimos e oferta, é fidelidade, eu gosto de bater na mesma tecla, fidelidade, né, e gratidão a Deus, né, e não há nenhum problema que nós damos dízimo e oferta na obra do Senhor, porque até mesmo, como já foi falado, a obra sobrevive disso, é daí que vem o mantimento, pagar aluguel e etc. Então, que Deus possa abençoar cada ouvinte, o Espírito Santo possa esclarecer mais e mais ao coração de cada um, e que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor José Júnior, que compôs a mesa de debate dessa noite. Pastor José Júnior, que é da Assembleia de Deus Levantando Vidas. Tese e considerações finais do pastor Ricardo Rodrigues sobre o tema de hoje, verdades sobre dízimos e ofertas. Finalizando aqui, conforme eu tinha polemizado no meio do programa, mas a palavra dízimo não aparece no Novo Testamento. Você não vê o apóstolo Paulo pedindo dízimo, arrecadando dízimo. Mas conforme o pastor Júnior aqui já dissertou, quero finalizar esclarecendo você que está em casa. Você pode perceber que o dízimo é uma coisa tão forte, até no Novo Testamento, é uma coisa tão perpétua, que você consegue perceber que dízimo era aquele que Abraão apresenta para Melquisedeque. Melquisedeque, de tudo, que eu já acabei de falar que é um codificador universal. É um dízimo que antecede a lei mosaica. Nem lei existia. Se é um dízimo que ele dá, que antecede a lei, denomina-se um dízimo por reconhecimento. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Opinião, tese e considerações finais do evangelista Nilson Filadélfio. Vocês acabaram de ouvir o pastor Ricardo Rodrigues com sua tese e considerações finais. Pastor Ricardo Rodrigues, que é da Assembleia, que é da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Tese e considerações finais do evangelista Nilson Filadélfio a respeito do tema de hoje, verdades sobre dízimos e ofertas. Como aqui já foi relatado, né, pelo pastor José Júnior, foi muito bom nós falarmos aqui sobre isso hoje, sobre as verdades, e é claro e óbvio que não dá para nós falarmos sobre tudo. Então fica muito claro aos pastores, aos ministros ouvintes, todos os ouvintes que é voluntária, a oferta é voluntária. E a oferta de Abraão o dízimo de Abraão, no caso, que é relatado em Hebreus 7, foi tão expressivo que foi relatado no Novo Testamento. Então eu fico com a opinião e com a tese também, como os dois pastores relataram, tanto por fidelidade e gratidão. Isso é algo prazeroso de se fazer, e pode ter certeza que você está com essa dúvida: eu vou dar dinheiro para o pastor, vou dar dinheiro para a igreja. Obviamente que você vai estar ajudando a igreja sim, mas não fica com esse pensamento: gastar dinheiro com o pastor. Não, leve, porque é para o mantimento da casa do Senhor Jesus Cristo. Então está aí tese e considerações finais do evangelista Nilson Filadélfio a respeito do tema de hoje, verdade sobre dízimos e ofertas. Chegamos ao final do nosso debate Conamio. Deus abençoe a cada debatedor que esteve conosco nesta noite. Deus abençoe nossos ouvintes que estiveram ligados no nosso debate até esse momento. Nós vamos chamar o nosso break, logo após estaremos voltando com o cantor Heraldo Carmo e com o cantor Jorge Azevedo, finalizando adorando o Senhor aqui. Deus abençoe. Pode dar pausa.